Olá pessoal, Shalom. Nós estamos gravando o segundo vídeo e queremos complementar o que nós iniciamos a semana passada em relação ao povo hebreu ser homens de cor, ou seja, negros. Isso gerou alguma contenda entre alguns ministros do Evangelho, porque eles acharam que eu estava falando heresia e que Yeshua, o Jesus deles, não poderia ser negro. Mais uma vez, eles estão mostrando que eles realmente são preconceituosos. Bom, onde tudo começou? Tudo começou na Babilônia. Babilônia foi o princípio da segunda criação, porque a primeira acabou em Noé e começou em Noé. Como nós entendemos esse questionamento? Descobrindo muitos dos historiadores culturais, etimológicos, homens que trabalham com arqueologias, com as ciências exatas, eles chegaram a um denominador em seus estudos, em suas pesquisas, que os primeiros hebreus eram ricos. Os antropólogos, eles confirmam fielmente essa questão. Interessante que há uma questão muito interessante, que é sobre a ilha Salomônica, onde 65% da população desta ilha são negros de cabelos loiros e negros de cabelos ruivos. 65% dessa população. Como podemos entender esse questionamento e para muitos tornou-se um escândalo? Os egípcios foi o maior império da humanidade, que era o poder negro. Foi através deste povo que a África ela foi descoberta. A história do povo hebreu, israelita, se deu quase que anteriormente dentro de um território amanita. O território amanita, que hoje é chamado território africano, onde fazia fronteira com Canaã, Israel, Egito e Etiópia. Todos os amanitas e semitas eram negros. Abraão era semita. Como todos sabem, a palavra hebreu vem do outro lado do rio. E ele é um patriarca, porque ele foi chamado pelo Eterno para que através dele viesse uma grande nação. Então veio o seu filho, o segundo patriarca Isaac, e veio o seu neto, que é o terceiro patriarca, que é Jacó, cujo teve os seus 12 filhos, e dos seus 12 filhos nasceu uma grande nação, que é todos de pele negra. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, quando a gente fala dos filhos de Jacó, José, por exemplo. Se José fosse um homem branco, quando os seus irmãos chegaram no Egito para buscar alimento, obviamente, eles iriam reconhecer o seu irmão. Mas ele não era, ele era negro. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés foi criado por Faraó. E só foi descoberto que era negro, só foi descoberto que era hebreus, quando ele tinha 40 anos. Se ele fosse uma pessoa de cor branca, ele seria descoberto e não seria adotado como filho de Faraó. Nós temos um exemplo que quando o Eterno pede para que Moisés coloque a mão embaixo de seu braço, a sua mão fica branca. E a palavra branca em hebraico quer dizer Labão. Então Labão é branco e Moisés era negro. Entretanto, queridos, não importa a cor do Salvador. O que importa é que você faz parte e foi chamado pelo Eterno para a glória dele. Se Yeshua é preto, se é branco, se é albino, não tem nenhuma importância. Não podemos vê-lo pela cor, mas podemos ver por aquilo que ele fez e está fazendo hoje em nossas vidas. Há um texto muito interessante em Sofonias, capítulo 3, no versículo 10, que ele diz que filhos do meu dispenso, os filhos que foram dispensados pelos 4 cantos da terra. Aplicando em Deuteronômio 28, 64, diz que vós se espalharam entre todos os povos. Também você vai confirmar em Deuteronômio 28, do verso 15 ao 68.
Davi, ele era negro. Por que Davi era negro? Só porque ele tinha um cabelo ruivo, não quer dizer que ele é branco. No final desse documentário, eu vou estar apostando várias fotos de negros loiros, negros ruivos e negro albino. Interessante que o albino ele nasce de um casal negro, o homem branco e a mulher negra. E quando há essa junção, nasce o albino. O que é o albino? É aquele homem negro com pouca melanina em sua pele. Amém? Então, como podemos entender isso, por exemplo, como Esaú, né? Esaú, o texto diz que ele era cabeludo, tinha muito pelo, enquanto Jacó não tinha. Então a gente vê a diferença de gênero entre essas duas pessoas. Mas Esaú, ele era albino, era um homem de pele clara e de cabelos embranquecidos. Bom, queridos, todo esse contexto, eu espero que ele sirva de orientação e você tenha a oportunidade de estudar, de se esclarecer. Inclusive, eu quero fazer um lembrete muito interessante. Todas essas informações estão fluindo hoje desde o momento que o judaísmo começou a se espalhar pelo quatro cantos da terra. Que é todo esse material que hoje nós estamos aqui, temos como documento nosso, toda essa documentação estava lá em Alexandria. Outra parte dos documentos estava lá em Roma. Ninguém poderia tocar. Mas hoje a verdade oculta está vindo à tona. Então nós precisamos nos antenarmos e buscarmos informações para que realmente sabermos quem nós somos. Bom, de acordo com os israelitas, a Bíblia ela mostra os hebreus negros de uma maneira muito especial. Em Deuteronômio 28:16, e tem Jeremias 31, versos 35 e 36, ele pergunta qual é a missão de Israel. Qual é a missão de Israel? Olha, querido, existe um questionamento muito interessante, que a igreja cristã, ela pegou todos os parâmetros, todas as promessas de Israel e trouxe para ela. Porque aquele que veio representar Yeshua aqui na terra não foi o cristianismo, mas o que veio representar Yeshua aqui na terra foi o povo de Israel. Foi o povo escolhido pelo Eterno. E é este povo que vai herdar a terra prometida desde o momento que seus corações estejam voltados para o Eterno, para o Salvador, para Yeshua. A promessa é para eles. Yeshua, ele dá ordem aos seus discípulos, como ele mostra lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, semei as minhas testemunhas. E ele vai dando essas instruções para que os discípulos invadissem toda Samaria, Judéia, até o confim da terra, pregando, ministrando a palavra da verdade, para que as pessoas pudessem se encontrar. Então, por isso eu não posso me preocupar com a cor dos discípulos, com a cor daqueles que foram enviados por Yeshua. Eu quero trazer algo interessante. Como o Egito foi um grande império mundial, né? Nós temos o rei Tut, ele era negro, com a qualidade de cor negra. Há várias tonalidades de negros. Tem um negro que é preto, azeitona, tem um negro albino, tem um negro marrom, tem um negro avermelhado e tem um negro pardo. Ele não deixa de ser negro. Passou de branco, ele é negro. Então não importa se Yeshua ele tinha cor de azeitona, se ele era marrom, se ele era avermelhado, se ele era pardo. O que importa é que ele é o Salvador da minha vida e nele eu confio e através dele eu chegarei até ao Pai. Por exemplo, Miriam. Miriam era negra. Como posso provar isso? Quando ela contende contra Moisés, o Senhor veio e o castiga. E qual é o castigo que ela recebe? Ela recebe a lepra. E a lepra lhe deixa ela branca. Perceba que as escrituras sagradas, ela não fala de tonalidade de cor das pessoas. Porque o Eterno não faz exceção de pessoas. Moisés também passou por esse mesmo processo, como falamos anteriormente. Ele colocou a mão embaixo do seu braço, sua mão ficou branca, ficou leprosa. Toda a população babilônica,
era toda negra. Diú dos caldeus era toda negra. Abraão era negro. Os filhos de Jacó, todos eles eram negros. Não adianta a gente querer cobrir, tentar esconder aquilo que já estava escondido, aquilo que nós não tínhamos acesso, hoje nós temos acesso. E esse acesso nos dá liberdade de descobrirmos quem nós somos. Por exemplo, o Holocausto. O Holocausto ele traz algo que não é verdadeiro. O Holocausto nos diz que a maioria daqueles homens e aquelas mulheres que foram sacrificadas cruelmente eram de pele negra. Mas há algo interessante nisso aí. Que não somente hebreus, homossexuais, ciganos e os inimigos políticos eram colocados nesse castigo. Mas interessante, por o clima ser tão frio e eles passavam tanta fome, eles tinham tanta necessidade que a sua pele clarearam, passaram por uma mutação, pela desnutrição, pela friagem, como eles eram armazenados como animais. Isso trouxe variedade de enfermidades e eles se tornaram de pele clara. Em Deuteronômio 28, verso 41, diz: os meus filhos serão levados ao cativeiro. No versículo 46 diz: os teus inimigos porá jugo sobre o teu pescoço. Nós podemos ver que toda a palavra ela foi conquistada, ela foi confirmada. Não houve nenhuma dúvida em relação a esse contexto. A história está aí para mostrar. A criação do Estado de Israel é outra mentira. Porque o Estado de Israel, em 1944, pelos judeus soviéticos, que era chamado de Askenazes, que eram judeus de uma posição financeira muito grande, eles que reconstruíram Israel. Porque existia outro povo judeus que estava do outro lado da Europa, que foram rejeitados, foram chamados de sub-raça, que é os safaradis, que estavam na Espanha, que estavam em Portugal, que migraram para o Brasil, migraram para a América Central, América do Sul, pelos países subdesenvolvidos, porque eles não tiveram espaço. Para você ter uma ideia, até hoje em Israel, os safaradis que lá estão, eles são rejeitados, eles têm os seus salários menores, eles têm subempregos, eles não são valorizados, porque simplesmente essa outra raça, aqueles caras que estão lá de barbas enormes, de olhos azuis e olhos verdes, são descendentes de Esaú, os amonitas, porque os verdadeiros herdeiros são os filhos de Jacó, são os filhos de Israel. Eles não são, tanto que eles mudaram a religiosidade, eles tentaram mudar o alfabeto, eles tentaram mudar a língua, porque eles queriam que tudo fosse de acordo com a vontade deles. Interessante, você pode pesquisar, você vai encontrar que esses judeus soviéticos, eles fazem parte de uma organização, que é uma organização chamada os Illuminatis. Eles fazem parte desse grupo. Eles se reúnem todo o ano ali nos Estados Unidos, em uma fazenda onde eles se unem, só pode entrar branco. Eles se titulam como branco. Ele não olha para trás, onde a sua raiz, a sua ancestralidade era totalmente negra. Mas eles são homens poderosos economicamente, politicamente, eles têm domínio sobre tudo e sobre todos. É uma elite global com uma grande conspiração da supremacia branca que diz ser Israel e tem Abraão como seu pai. Mas é interessante que, através de Abraão, não veio somente o povo hebreu. Através de Abraão, também veio o povo árabe. Todo o povo árabe é filho de Abraão.
Olhando para trás, nós percebemos que Abraão teve o seu filho chamado Isaque e teve um filho chamado Ismael. Isaque, através de Isaque, veio a nação de Israel e através de Ismael veio a nação nômade, que era o povo do deserto. Os israelitas são da linhagem de Isaque e o povo árabe é da linhagem de Ismael. Ambos são filhos do mesmo pai Abraão, que é o pai da fé. Meus queridos, eu espero que essa palavra ela tenha chegado ao seu consciente, ao seu subconsciente, e você possa analisar, se descobrir, e não fique decepcionado por aquilo que eu comentei, mas procure buscar a verdade. E Yeshua diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é esta, o povo de Deus, o primeiro povo escolhido para ser os verdadeiros adoradores de Hashem, do Eterno, era o povo negro, através da semente de Abraão, porque Abraão era semita. Pegue esse vídeo, compartilhe, convide os seus amigos, ouçam, discuta sobre essas questões, faça a sua pesquisa, que eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa que eu não posso lhe passar. Que o eterno Deus de Israel o abençoe. Shalom.